Boa tarde, meus amigos. Novamente, vamos tentar fazer uma aula boa aqui, mas tem que ser bem rápida, né? Mesmo porque a gente não consegue passar todo o material, então vocês têm que estudar bem em casa aí. E como eu disse, tirar todas as dúvidas aí por e-mail, pelo zap, que eu disponibilizei por 24 horas. Hoje o assunto é sobre estabilidade. Então, vocês vão ter que estudar a diferença entre a estabilidade, o início dela, o histórico, né, com a lei de 1923, com a lei Eloy Chaves, alguns falam Eloy Chaves, que tratava da estabilidade para quem era ferroviário. E quem era ferroviário, então, tinha a possibilidade de, dentro do seu contrato de trabalho, se sofresse um acidente, ele tinha essa estabilidade por ser ferroviário, que era uma categoria que era muito forte aqui no início da era dos direitos trabalhistas, aqui em 1943. Tá certo? Depois eu tenho a denominação do que seria estabilidade, que isso é a permanência em emprego, o tempo pelo qual eu não posso ser dispensado pelo empregador, salvo se cometer falta grave ou cometer alguma falta, tá certo? É falta ou falta grave. As estabilidades elas podem ser provisórias ou podem ser definitivas. As provisórias nós temos aquelas em que depende de uma condição, somente vai existir enquanto houver aquela condição. Então eu posso dizer que grávida não fica grávida o resto da vida, não fica gestante o resto da vida. Então ela vai ter o seu período certo, com termo inicial e termo final, para que tenha estabilidade. Também nós temos lá o cipeiro, o acidentado. E diferentemente dessa permanência do emprego de forma com estabilidade provisória, nós temos aquelas estabilidades definitivas, que são daquelas pessoas que não dependem de uma simples condição, já é determinado por lei, e nós temos então os estáveis pelo artigo 41 da Constituição Federal, os estáveis decenais da CLT e estável decenal, estável do artigo 41 da Constituição Federal. E são esses dois tipos, são esses dois estáveis aí que nós temos de forma definitiva como exemplo. Então não vai chegar uma condição especial ou vai chegar ao fim dessa condição especial. Alguns tratam também como estabilidade definitiva e outros como estabilidade provisória. Tá? Então, estabilidade provisória enquanto demorar aquela condição especial em que a pessoa vive. Tem uma diferença que eles trazem para estabilidade e garantia que hoje em dia não é tão usual, não, mas vale a pena saber. A estabilidade é quando depende da dispensa do prévio conhecimento em juízo da prática de falta grave. Então, somente em juízo eu poderia definir essa dispensa. E a garantia não precisaria de via judicial. Então, eu poderia falar que estabilidade seria para quem só poderia ser dispensado por via judicial, por inquérito para apuração de falta grave. Então, no exercício que eu passei, tem lá a diferença para vocês fazerem. Quem tem estabilidade definitiva, quem tem estabilidade provisória ou a parcial ou absoluta. Então, eu posso falar, estabilidade seria, por exemplo, para quem é dirigente sindical, que só pode ser dispensado pela via judicial. Tá certo? A diferença aí é apenas para fins didáticos, que é pouco usual atualmente. Pois bem, e os vários tipos de estabilidade, vocês vão ver aqui, eu coloquei as garantias de emprego, todas essas aqui, a estabilidade provisória, como são os efeitos, pedir reintegração, se a pessoa é dispensada no período de estabilidade, se ela mover a ação trabalhista e conseguir a sua reintegração, se a reintegração sair no tempo determinado da estabilidade, então ela foi dispensada em janeiro, a sua estabilidade ia até dezembro. Ela foi dispensada em janeiro. A ação tramitou e ela conseguiu a reintegração em julho, porque ainda estava no período de estabilidade entre janeiro e dezembro. Se a sentença sai só no ano seguinte, é possível a reintegração? Não. Nesse caso, ela vai receber a indenização do período que ela elaborou. Tá bom? Então o capítulo é bem pequeno. Eu trouxe aqui a estabilidade dos servidores regidos pela CLT. Alguns interpretam como vale para o artigo 41, aplicar na empresa pública e sociedade de economia mista, mas a corrente majoritária entende que não, eu não posso aplicar, que não existe, né, com base na OJ 247, não existe estabilidade para o servidor público seletista. Alguns entendem que nem seria servidor público seletista, mas seria empregado público. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, tá certo? A única exceção que eu vou trazer são os Correios, porque os Correios, eles são tratados como
como as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública. Então, nesse caso, os Correios eles devem sim passar por uma distinção para a sua dispensa. Tem que haver, então, um processo administrativo disciplinar ou tem que haver uma sentença transitada em julgado, uma ação judicial, tá certo? A conclusão que eu falo sobre isso, olha, prevalece que para empresa estatal e sociedade de economia mista, sob regime de direito privado e serviços temporários em exercício de função pública, também contratados por tempo determinado, ao J247 não os abrange para fins de estabilidade, pois não ocupam cargo de provimento efetivo. O artigo 41 da Constituição Federal fala que somente cargos de provimento efetivo. Logo, o empregado público não tem estabilidade. É o que eu falo em sala de aula. Gente, é sempre bom vocês estudarem por uma carreira em que há cargos públicos e não empregos públicos. Tá certo? Então, nessa pandemia que está existindo aí, se a Petrobras tiver que mandar todo mundo embora, ela vai mandar. Tá tudo bem? Então, não vai ter extinção alguma. A estabilidade do artigo 19 da DCT, por favor, leiam. Para quem tinha 5 anos antes da Constituição Federal, em empresas públicas, sociedade de economia mistas, elas não precisariam mais fazer concurso público para essas pessoas já seriam remanejadas dentro da empresa como estáveis. Eu vou chamar a atenção para o artigo 510A da CLT, que é uma novidade, e trata da estabilidade para quem tem mais de 200 empregados, tá certo? Cuidado que essa estabilidade do artigo 510 ela é distinta do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, porque essa estabilidade do artigo 8º é somente para dirigente dispensado por falta grave. Aí tem que haver inquérito. Para o artigo 510 não precisa de inquérito, viu? Isso é uma grande novidade. Meus caríssimos, então nós terminamos aqui a parte de estabilidade da turma então do 8º, amanhã. Esse vídeo eu vou utilizar, vocês estão vendo que não dá para fazer uma aula dinâmica com 1h20, igual a gente tem em sala de aula. Então, o que eu estou pedindo para todos aí, vocês façam a criação do grupo, enviem e-mail, vamos estudando junto, eu faço questão, eu estou 24 horas disponível para vocês, a qualquer horário e em qualquer momento eu vou responder, tá certo? Então, podem mandar sim, com certeza, que serão todos aí muito bem respondidos. Grande abraço.